Era uma noite tranquila na pequena cidade costeira de Maré Alta. O som das ondas quebrando na areia se misturava com a brisa suave que soprava do mar. Oliver e Clara estavam sentados em um banco de madeira, observando as estrelas que brilhavam no céu. A conversa fluiu naturalmente, mas logo o tema mudou para uma lenda que circulava entre os moradores. Você já ouviu falar do O Vingador das Profundezas? Oliver perguntou, sua voz baixa, quase um sussurro. Clara franziu a testa. Aquele navio fantasma que aparece nas noites de tempestade. Dizem que é assombrado por almas perdidas. Ele assentiu, os olhos brilhando com a curiosidade. Sim, dizem que aqueles que o avistam nunca mais são os mesmos. O que você acha? É só uma história para assustar as crianças ou há algo de verdade nisso? Talvez as duas coisas, respondeu Clara, olhando para o mar. Mas, e se for real? O que você faria se o visse? Neste momento, Max e Sophie se aproximaram, interrompendo a conversa. O que vocês estão cochichando? Max perguntou, com um sorriso travesso. Sobre o Vingador das Profundezas, Clara respondeu, rindo. Vocês conhecem a lenda? Sophie balançou a cabeça, sua expressão de interesse crescendo. Eu sempre quis explorar aquela praia isolada onde dizem que o navio aparece. Vamos lá? Oliver e Clara se entreolharam, um misto de excitação e hesitação em suas expressões. O que você acha, Clara? Oliver perguntou, já sentindo a adrenalina crescer. Deveríamos ir? Clara olhou para o horizonte, onde as ondas se agigantavam. Se estivermos juntos, por que não? Vamos descobrir se a lenda é verdadeira. O grupo caminhou até a praia, rindo e conversando. O céu começou a se nublar, e uma brisa mais forte começou a soprar. De repente, uma tempestade se formou rapidamente, com relâmpagos cortando o céu. Rápido, precisamos de abrigo. Max gritou, puxando os amigos em direção a uma caverna próxima. Dentro da caverna, o som da tempestade se intensificou, mas algo mais chamou a atenção deles. Quando a chuva começou a diminuir, uma luz verde começou a brilhar do outro lado da praia. Era um brilho etéreo, que parecia surgir de um navio antigo, parcialmente submerso. Olhem! Sophie apontou, com os olhos arregalados. É o navio. Os quatro amigos se entreolharam, a hesitação pairando no ar. O medo e a curiosidade se misturavam. Devemos ir? Perguntou Clara, sua voz trêmula. Precisamos descobrir, Oliver respondeu, sua determinação crescendo. É apenas uma lenda, certo? Não pode ser tão perigoso. Max e Sophie concordaram, e um sentimento de aventura os impulsionou. Vamos juntos, Sophie disse, segurando a mão de Clara. Não podemos deixar essa oportunidade passar. Com os corações acelerados, eles se dirigiram para a luz, sem saber que a verdadeira aventura estava apenas começando e que as consequências de suas escolhas seriam mais profundas do que poderiam imaginar. Ao atravessarem a passagem estreita que levava ao navio, uma neblina densa os envolveu. O ambiente se tornava cada vez mais sombrio, e o frio parecia penetrar em seus ossos. Oliver, Clara, Max e Sophie hesitaram por um momento, sentindo o peso da escuridão ao seu redor. Era como se o ar estivesse carregado de tristeza e dor, um presságio do que estava por vir. Assim que pisaram no convés do navio, uma sensação estranha tomou conta deles. As luzes verdes que anteriormente brilhavam agora pareciam se apagar, deixando apenas a neblina e sombras dançando ao redor. Ouvindo sussurros distantes, os amigos se entreolharam com preocupação. Cada um deles sentia que algo estava errado, mas a curiosidade os impulsionava a seguir em frente. De repente, Oliver parou. Ele viu uma figura à distância, uma silhueta pálida que se aproximava lentamente. O espírito parecia triste, com olhos que refletiam uma dor imensa. Era então que a visão do acidente de carro que havia tirado a vida de seu amigo apareceu em sua mente. As lembranças vieram como um torrente. Ele viu o carro capotando, as luzes piscando, e sentiu a culpa que o consumia. O espírito se aproximou, e Oliver sentiu uma pressão em seu peito, como se fosse sufocado pela dor do passado. Enquanto isso, Clara tinha sua própria visão. Ela se viu diante de uma tela em branco, que flutuava no ar. O vazio da tela fazia sentir uma insegurança profunda. Era como se todas as suas inseguranças sobre ser reconhecida e valorizada se manifestassem ali. Ela desejava pintar, mas não conseguia. As cores pareciam ausentes, e a tela em branco a provocava, simbolizando sua luta constante por aceitação. Max, por sua vez, encontrou-se em um campo de batalha. As memórias de seus dias de guerra voltaram com força.
Ele viu rostos de amigos que não voltaram para casa, ouviu os gritos e o barulho das explosões. As decisões que ele tomou durante aqueles momentos críticos o atormentavam. Ele sentia que cada escolha havia levado a consequências trágicas, e a culpa o envolvia como uma corrente pesada. Sophie, sendo a mais sensível do grupo, começou a sentir a dor coletiva das almas ao redor. Ela percebeu que a neblina não era apenas um fenômeno natural, mas uma representação dos medos e arrependimentos que cada um carregava. Em meio a essa confusão, ela se sentiu vulnerável, como se cada emoção ao seu redor a afetasse profundamente. Os amigos tentaram se apoiar, mas a batalha interna de cada um os mantinha distantes. A tensão aumentava conforme percebiam que o navio era um reflexo de suas almas, revelando os medos e arrependimentos que carregavam. Oliver, angustiado, tentou se concentrar e escrever sobre suas experiências, mas as palavras pareciam se desfazer em um grito silencioso. Clara, por sua vez, pegou uma pequena paleta de cores, mas ao tentar pintar, os borrões não conseguiam expressar a dor que sentia. A atmosfera se tornava opressiva, e o grupo percebeu que, para avançar, precisaria enfrentar os fantasmas que os cercavam. Sem saber como, cada um estava prestes a descobrir que a verdadeira aventura não era apenas sobre o navio, mas sobre as sombras que habitavam dentro de si mesmos. Sophie sentiu uma onda de emoções ao olhar à sua volta. Ela era a mais sensível do grupo e, agora, a dor coletiva das almas que a cercavam a atingia como uma tempestade. A neblina densa parecia sussurrar segredos tristes, e cada lamento que ouvia a fazia sentir-se mais vulnerável. As memórias e arrependimentos dos outros envolviam, quase como se fossem correntes que aprendiam ao passado. Com isso, Sophie percebeu que sua capacidade de sentir a dor dos outros era, ao mesmo tempo, um dom e uma maldição. Enquanto isso, Oliver tentava se concentrar, mas a culpa e o desespero o dominavam. Ele queria apoiar Sophie, mas as lembranças de seu amigo perdido o impediam de ser forte. Ele olhou para Clara e Max, que pareciam igualmente perdidos em suas próprias batalhas. As sombras ao redor deles dançavam, refletindo a confusão e a tristeza que cada um sentia. A ideia de que todos estavam lutando sozinhos aumentava a tensão entre eles. Clara, por sua vez, sentia a pressão da tela em branco flutuando diante de si. Ela queria expressar sua dor, mas as cores pareciam ter desaparecido. As inseguranças sobre seu valor a atormentavam, e a tela desafiava a enfrentar esse vazio. Clara olhou para Sophie, desejando poder confortá-la, mas sentia que não tinha forças nem palavras. Assim, a conexão entre elas se tornava ainda mais frágil em meio à dor. Max tentava esconder sua angústia. Ele se lembrava das batalhas que havia enfrentado e das vidas que não conseguiu salvar. Cada lembrança era um peso em seu coração. Ele queria ser o amigo que todos precisavam, mas a culpa o fazia sentir-se pequeno. Ao olhar para Oliver e Clara, ele podia ver que eles também estavam lutando, mas não sabia como ajudá-los sem revelar suas próprias fraquezas. As discussões começaram a surgir entre eles. A pressão da situação fazia com que palavras amargas escapassem de suas bocas. Oliver, em um momento de frustração, disse que ninguém parecia entender o que ele estava passando. Clara, sentindo-se atacada, respondeu que todos estavam lutando, mas ninguém estava disposto a ouvir. Max, tomado pela culpa, tentou intervir, mas suas palavras pareciam não ser suficientes. A atmosfera tornava-se cada vez mais pesada, e a esperança de encontrar um caminho juntos parecia distante. Enquanto os amigos se afastavam uns dos outros, a neblina ao redor parecia se intensificar, como se o navio estivesse refletindo suas almas. O navio, que inicialmente parecia uma aventura intrigante, agora se tornava um espelho de seus medos e arrependimentos. Cada um percebeu que precisava enfrentar não apenas os fantasmas que os cercavam, mas também as sombras que habitavam dentro de si. Oliver, determinado a encontrar uma saída, decidiu que precisava escrever. Ele pegou um pedaço de papel e começou a colocar seus sentimentos em palavras. No entanto, ao tentar descrever sua dor, as palavras se transformaram em um grito silencioso, ecoando em sua mente. Clara, ao seu lado, tentou pintar, mas os borrões em sua tela não conseguiam capturar a intensidade de sua angústia. A tensão aumentava, e os amigos sentiam-se cada vez mais presos em suas próprias batalhas internas. A esperança de que pudessem se unir e enfrentar os fantasmas juntos começava a se dissipar, mas no fundo de cada um, havia uma pequena chama de desejo por conexão e compreensão. Precisavam encontrar um jeito de se apoiar, mesmo que ainda estivessem perdidos em seus próprios tormentos. A tensão no navio aumentava a cada segundo que passava. Os amigos estavam cercados por uma neblina densa que parecia absorver qualquer esperança que pudessem ter. Em um clímax emocional,
cada um foi forçado a confrontar suas verdades mais sombrias, revelando segredos e feridas profundas que guardavam há muito tempo. Oliver, tomado por um desespero crescente, olhou para os amigos. Ele sabia que precisava agir. Com a voz trêmula, ele tentou convencê-los a se unir para encontrar uma saída. Precisamos enfrentar isso juntos. Não podemos deixar que esses fantasmas nos vençam, ele exclamou. Mas, ao olhar em seus rostos, viu desconfiança. Clara desviou o olhar, enquanto Max parecia perdido em seus pensamentos. A desconfiança se instalou entre eles, como uma sombra que não queria desaparecer. Max, sentindo o peso da situação, decidiu que era hora de ser honesto. Ele se levantou, respirou fundo e, em um ato de coragem, admitiu seus erros do passado. Eu não salvei todos. Algumas vidas poderiam ter sido diferentes se eu tivesse tomado outras decisões, ele disse, sua voz quebrando. Peço perdão por isso. No entanto, suas palavras não trouxeram alívio. O peso de suas memórias ainda o acompanhava, e ele sentiu que seu pedido não era suficiente para apagar a dor que carregava. Enquanto isso, a atmosfera do navio se tornava cada vez mais opressiva. A neblina parecia espessa, quase como se estivesse viva, envolvendo-os em um abraço desconfortável. O tempo não passava da mesma forma. Parecia que estavam presos em um loop interminável de tristeza e arrependimento. Cada minuto se estendia, e a sensação de aprisionamento aumentava. Os amigos começaram a sentir que o navio não era apenas um lugar físico, mas um reflexo de suas almas atormentadas. Oliver tentou se concentrar, mas a culpa o consumia. Ele olhou para Clara, que estava em silêncio, com os olhos perdidos na escuridão. Ele sabia que ela também lutava com suas inseguranças. Clara, você não está sozinha. Estamos todos aqui, mesmo que pareça que estamos distantes, ele disse, tentando encorajá-la. Mas a resposta dela foi um mero aceno, e ele percebeu que suas palavras não eram suficientes para quebrar a barreira que se formava entre eles. A tensão no ar era palpável. Clara começou a sentir que sua luta interna estava se intensificando. A tela em branco à sua frente parecia zombar dela, desafiando-a a enfrentar suas inseguranças. Ela queria pintar, mas as cores não vinham. Em um momento de frustração, ela gritou, "E por que é tão difícil? Eu só quero ser ouvida." Suas palavras ecoaram pelo navio, e os amigos se entreolharam, surpresos com a explosão de emoção. Max, percebendo que a situação estava se deteriorando, tentou acalmar os ânimos. Precisamos nos entender, não brigar. Cada um de nós está lutando suas batalhas, ele disse, mas seu tom de voz estava carregado de dor. Ele sabia que, embora quisesse ajudar, as feridas eram profundas demais para serem curadas com simples palavras. Assim, o navio continuava a ser um labirinto de emoções, e os amigos se viam cada vez mais perdidos. A conexão que antes tinham parecia estar se esvaindo, e a luta interna de cada um os afastava. Eles estavam em um lugar onde precisavam enfrentar não apenas os fantasmas que os cercavam, mas também as sombras que habitavam dentro de si. A esperança de encontrarem um caminho juntos diminuía, mas no fundo de cada coração, uma pequena chama de desejo por compreensão ainda ardia, esperando por um momento de clareza e união. Após a intensa discussão e o peso das verdades reveladas, os amigos se encontraram em um momento de silêncio. A frustração e a dor estavam presentes, mas também havia uma nova sensação no ar, a aceitação de que não podiam fugir dos fantasmas de seu passado. A neblina ao redor parecia menos opressiva, como se, de alguma forma, eles começassem a se libertar de suas correntes internas. Oliver olhou para os amigos, percebendo que todos estavam em um lugar de dor. Nós não podemos mais tentar escapar do que vivemos, ele disse, sua voz mais calma. Precisamos encarar nossa realidade e ver o que podemos aprender com ela. As palavras dele ressoaram entre eles, e, aos poucos, cada um começou a entender que a verdadeira aceitação era um primeiro passo em direção à cura. Clara, que antes se sentia perdida e insegura, decidiu compartilhar sua história. Eu sempre me senti invisível, como se minhas ideias não importassem, ela começou, os olhos brilhando com emoção. Quando olho para essa tela em branco, sinto que não sou boa o suficiente para preenchê-la. Max e Oliver escutaram atentamente, e a vulnerabilidade de Clara ajudou a quebrar as barreiras que estavam entre eles. Ao se abrir, ela começou a sentir que suas inseguranças não a definem. Max, tocado pela coragem de Clara, também decidiu falar. Eu sempre carreguei o peso das vidas que não consegui salvar na guerra. Sinto que traí meus companheiros, ele confessou, a voz embargada.
Mas não posso mudar o passado. O que posso fazer agora é aceitar que eu fiz o melhor que pude naqueles momentos. Suas palavras trouxeram um novo ar de entendimento, e os amigos começaram a perceber que cada um deles carregava suas próprias cicatrizes. A conexão entre eles se fortaleceu à medida que compartilharam seus medos e arrependimentos. Oliver, sentindo-se mais leve, começou a falar sobre seu amigo que havia perdido. Eu sempre pensei que poderia ter feito mais para salvá-lo, ele disse. Mas agora vejo que não posso viver com essa culpa. Eu preciso encontrar uma maneira de honrar sua memória, em vez de deixar isso me destruir. Os outros concordaram, e juntos começaram a pensar em como poderiam transformar suas dores em algo positivo. Enquanto conversavam, a atmosfera do navio começou a mudar. A neblina densa que os cercava parecia se dissipar lentamente, revelando mais clareza. Eles perceberam que o navio, antes uma prisão, poderia ser um lugar de cura se eles enfrentassem seus medos juntos. A ideia de que poderiam se apoiar uns aos outros trouxe um novo ânimo. Com isso, cada um começou a imaginar o que poderia fazer para se libertar de seus fardos. Em um momento de clareza, Oliver olhou para os amigos e disse: vamos fazer isso juntos. Se conseguirmos enfrentar nossas verdades, podemos encontrar a paz. Clara e Max assentiram, sentindo que estavam prontos para dar esse passo. Aquela conexão renovada os fortaleceu, e eles sabiam que, ao se unirem, poderiam começar a curar suas feridas. O navio agora parecia menos ameaçador. A luz verde que antes parecia assombrá-los agora era um símbolo de esperança. Eles estavam prontos para enfrentar o que viesse, juntos. A jornada ainda seria difícil, mas a certeza de que não estavam sozinhos os encorajou. Assim, respiraram fundo, prontos para a próxima etapa de sua aventura, com o coração mais leve e a mente aberta para a possibilidade de redenção. A luta final para encontrar uma saída do navio fantasma estava prestes a começar. Oliver, Clara, Max e Sophie, unidos por suas histórias de dor, sentiram que o momento de enfrentar seus medos havia chegado. Em vez de apenas procurar escapar fisicamente, eles perceberam que precisavam se libertar mentalmente dos fardos que carregavam. Oliver, determinado, decidiu que não poderia mais viver com sua culpa. Ele se afastou um pouco dos amigos, e em um canto do navio, começou a escrever uma carta. Com lágrimas nos olhos, ele colocou no papel tudo o que sentia por seu amigo falecido. Desculpe por não ter conseguido te salvar, ele escreveu. Você sempre será parte de mim, e eu quero que você saiba que eu te honro, não importa o que aconteceu. Ao terminar, Oliver sentiu um peso imenso se dissipar. Sua carta era um ato de perdão, não só para seu amigo, mas também para si mesmo. Clara, inspirada pela coragem de Oliver, começou a pintar. Ela olhou para a tela em branco que sempre a incomodou e, em vez de se sentir insegura, decidiu usar a pintura como forma de expressar sua verdadeira essência. Com cada pincelada, ela deixou para fora suas inseguranças e medos, criando uma obra cheia de cores vibrantes. Isso sou eu, Clara disse para si mesma, enquanto a pintura tomava forma. Ela percebeu que sua arte poderia ser uma forma de se afirmar e que não precisava ter medo do que os outros pensavam. Max, por sua vez, olhou para os amigos e sentiu que era hora de buscar o perdão de seus próprios fantasmas. Ele se lembrou das vidas que não conseguiu salvar durante a guerra e, em um impulso, começou a falar. Eu sinto que falhei com vocês, ele disse, a voz trêmula, mas eu não posso mudar o passado. O que eu posso fazer é pedir desculpas e aceitar que fiz o melhor que pude. Suas palavras foram carregadas de emoção, e os amigos perceberam que o perdão era um passo essencial para a libertação. Sophie, a mais sensível do grupo, observou seus amigos se abrindo e sentiu uma onda de empatia. Ela decidiu que, em vez de se sentir vulnerável, iria abraçar sua sensibilidade como uma força. Eu sempre achei que minha empatia era uma fraqueza, mas agora vejo que é um presente, ela falou, olhando para cada um deles. Posso sentir a dor de vocês, e isso me conecta a vocês de uma maneira profunda. Vamos usar isso para nos apoiar. Suas palavras trouxeram um novo sentido de união entre o grupo, e todos sentiram que estavam verdadeiramente juntos nessa jornada. Conforme cada um dos amigos se libertava de suas correntes internas, o navio começou a mudar. A luz verde que antes parecia ameaçadora agora brilhava de forma suave, como se estivesse celebrando a transformação deles. Eles entenderam que a libertação não vinha da fuga, mas da aceitação de suas histórias. O navio, que antes parecia um lugar de prisão, agora se tornava um espaço de cura e reconexão. O amanhecer se aproximava, e com ele a esperança. Os amigos, com o coração mais leve e a mente aberta, sabiam que estavam prontos para enfrentar o que viesse.
A jornada ainda seria desafiadora, mas, com a certeza de que estavam juntos, eles se sentiam mais fortes do que nunca, e assim, respiraram fundo, prontos para a próxima etapa de sua aventura, encarando o futuro com coragem e determinação. A praia agora estava deserta, e o sol nascia lentamente no horizonte, lançando seus raios sobre a areia fria. A luz suave do amanhecer iluminava o cenário, mas a beleza do momento era tingida de tristeza. Os ecos das almas perdidas ainda pareciam vagar pela costa, refletindo a luta interna que cada um dos amigos havia enfrentado. O silêncio da manhã era como um luto, mas também um espaço para a aceitação. Enquanto isso, um pescador local caminhava pela praia, seus passos deixavam marcas na areia. Ele olhou em volta, admirando a tranquilidade que envolvia o local. Foi quando seus olhos se depararam com algo diferente, algo que não estava ali antes. Era o diário de Oliver, deixado para trás em meio aos destroços do navio fantasma. Curioso, o pescador se aproximou e pegou o objeto. Ao abrir, ele encontrou páginas escritas com uma caligrafia intensa, refletindo a dor e a busca por redenção de um jovem que havia enfrentado seus demônios. As palavras de Oliver falavam sobre sua luta contra a culpa, o desejo de perdoar a si mesmo e a necessidade de se libertar do peso do passado. O pescador leu atentamente, sentindo a profundidade das emoções que transbordavam de cada frase. Ele percebeu que a história de Oliver não era apenas a de um jovem perdido, mas de todos que carregam suas próprias dores e arrependimentos. O diário se tornava uma ponte entre as almas, conectando o pescador com a luta que tantos enfrentam. Enquanto isso, a tela em branco de Clara permanecia na praia, um lembrete visível da importância da expressão pessoal. O vento suave acariciava a tela, como se sussurrasse palavras de encorajamento. Clara havia descoberto que a arte era mais do que apenas criar, era uma forma de enfrentar seus medos e mostrar quem realmente era. Agora, a tela em branco simbolizava não apenas suas inseguranças, mas também as possibilidades que surgem quando alguém decide se abrir e se expressar. Ela deixará um legado de coragem, uma mensagem silenciosa para aqueles que se sentissem perdidos. O sol continuava a subir, e a luz dourada começava a banhar a praia, trazendo calor e esperança. A história de Oliver, Clara, Max e Sophie não terminava ali. O pescador, ao ler o diário, sentiu-se inspirado a compartilhar a mensagem com a comunidade. Ele sabia que as palavras de Oliver poderiam ajudar outros a entenderem que a luta interna é uma parte fundamental da vida, e que a aceitação do passado pode abrir caminhos para a cura. A narrativa, que começou com a busca de um grupo de amigos por respostas em um navio fantasma, agora se tornava um testemunho da força do espírito humano. Cada um deles havia enfrentado suas verdades, e, embora a dor fosse real, a aceitação e oloroso, fazia parte da jornada de cada um, moldando-os e ensinando-os sobre a importância da conexão e do apoio mútuo. Enquanto a manhã avançava e as ondas do mar quebravam suavemente na costa, a história de Oliver e seus amigos se tornava uma luz guia para outros. A luta por redenção, a busca pela cura e a aceitação do que aconteceu eram batalhas contínuas, mas, juntos, eles haviam encontrado um caminho. A praia, agora iluminada pela luz do sol, era um símbolo de que, mesmo nas sombras, sempre há esperança e a possibilidade de renascer. Inscreva-se no nosso canal, para receber mais de nossas histórias de terror. Inscreva-se no canal agora, para assistir mais histórias reais de terror.